Olá, com Fantástico. Eu quis fazer esse vídeo aqui para poder falar para vocês das 9 fases da publicação de um livro, desde quando você escreve até depois que você publica, né? São algumas fases que eu identifiquei na minha experiência, no processo que eu passei, do que eu conversei com outros escritores também, editores, etc. Eu tô fazendo isso porque eu andei conversando com algumas pessoas que querem entrar no mercado editorial, que estão começando e que querem saber como que funciona, que não tem esse conhecimento da prática, né? Porque isso tem 9 fases, que foram as fases que eu identifiquei dentro do meu processo, dentro da minha experiência. E a primeira delas é óbvia, porque começa com você escrevendo o seu livro. E aí, essa parte aqui, ela é completamente de responsabilidade do escritor, porque diz respeito exclusivamente ao processo criativo, né? Você tem a sua ideia e você vai colocar ela no papel. Então, eu posso até fazer outros vídeos mais especificamente sobre essa questão do processo criativo. Eu tenho algumas coisas soltas aqui no canal, se você der uma pesquisada e olhar nas playlists, você vai achar coisas relacionadas ao processo criativo, mas eu vou focar aqui na questão do mercadológico mesmo. Depois que você tá lá com o seu livro pronto, já escreveu e etc., você vai para a parte da submissão do seu livro. No caso, a gente fala submissão de originais, né? Porque o termo original, ele tem essa função de dizer que você tem que enviar para a editora um livro que seja de sua autoria, por isso que ele é chamado de original, e ele não pode ser ali uma fanfic, não pode ser nenhum tipo de texto que tenha elementos de outros autores, tem que ser uma coisa inédita e original, que é o que todas as editoras pedem. A questão de ser inédito não necessariamente quer dizer que esteja um livro que você escreveu hoje e você está publicando ele hoje. Algumas editoras trabalham com textos que tenham sido publicados na internet ou em outras plataformas. Então, a questão do inédito, de uma forma geral, ela quer dizer que o texto tem que ser uma história, um texto, uma narrativa totalmente criada por você e não emprestada de terceiros, como é o caso das fanfics, né? Tem outras formas de você usar textos de terceiros para criar narrativas, mas eu não vou entrar nesse mérito. Só a questão da submissão do original que as editoras pedem que seja um original, que é um texto escrito por você que seja inédito para publicação. E o ineditismo, ele entra nessa categoria que pode ser inédito apenas no formato impresso, ou algumas editoras pedem que seja um texto completamente inédito, que não tenha sido publicado em nenhuma plataforma, de nenhuma forma. E aí você tem que ver a questão da editora, qual delas o que a editora que você vai estar submetendo o seu texto pede. E aí a gente já entra na outra questão aqui dentro desse segundo passo da submissão, que é como escolher a sua editora. Primeiro, escolha uma editora que tenha a ver com o seu texto. Não adianta você jogar seu texto para todas as editoras do mundo e querer que uma delas te escolha simplesmente porque você acha seu texto maravilhoso. Você tem que escolher uma editora que tenha relação com o seu texto. Vamos supor, eu escrevo fantasia. Eu já escrevia poesia, então o meu livro de poesia ele tinha que ir para uma editora que escreve, que publica poesia, né, de autores de poesia. Hoje eu não escrevo mais poesia, eu escrevo fantasia. Então, o próximo livro que eu for publicar, eu tenho que ir para uma editora que tenha já lá no seu catálogo livros de fantasia. Não adianta eu ir na mesma editora que eu publiquei meu livro de poesias, porque eles não vão aceitar. São coisas diferentes, são universos diferentes, públicos-alvos diferentes. É isso que você tem que ter em mente. A partir do momento que você decide publicar um livro, você já tem que começar a pensar em público-alvo. Qual que é o público-alvo daquela editora? Ele está alinhado com o meu público-alvo? A gente vai conseguir se conversar, fazer ali uma collab? Porque a relação do escritor com a editora é uma collab, é uma parceria, que você vai ceder seu texto, eles vão ceder ali a estrutura e vocês vão juntos publicar uma obra. Então tem que ser uma editora que tenha a ver com a sua narrativa, com o seu tipo de texto, e isso aí já é um quesito, um pontinho a mais ali na aceitação. Outra coisa que você tem que olhar na hora de escolher uma editora é como ela publica, é o texto que ela aceita
e como ela publica. Tem editoras que publicam de forma tradicional, que são as maiores, as que têm já um fluxo de caixa interessante que dá para elas ali investirem. Tem as que publicam de forma paga, que são as editoras que pedem que você faça um investimento para poder publicar o seu livro. Tem as editoras gráficas, e essa é uma polêmica aí dentro do mercado editorial. Todo mundo que está num grupo de Facebook de escritores já viu essa discussão das editoras gráficas, que são aquelas editoras que não são focadas na divulgação, elas são focadas apenas na impressão e distribuição. Existem estas, são boas, não são? Vai depender do seu objetivo, do que você está querendo fazer. Se você é um autor que quer ter mais controle de todos os processos, você vai escolher uma editora gráfica, porque ela vai fazer só a entrega do livro e o resto fica por sua conta. Se você quer uma editora que esteja junto com você em todas as fases do processo, você vai querer uma editora que seja tradicional ou que seja dessa forma paga, porque eles vão vir também com a estrutura e toda a produção do livro até a pós-venda. Então, nós temos as editoras tradicionais, as editoras pagas, as editoras gráficas. Então, depois que você submeteu o seu texto, você já foi lá, escolheu a editora, tá alinhado, você viu como a forma como ela publica, se vai ser pago ou não, e etc. Você manda o seu edital, o seu original, e qual que é o processo? O que acontece depois, para quem não sabe? O edital vai chegar na editora, eles vão encaminhar esse original, eu tô falando edital toda hora, não sei porquê, mas esse original vai chegar na editora, e aí vai ter lá um editor responsável por aquele gênero, por aquele tipo de obra. Ele vai, ou ele mesmo, no caso de editoras pequenas, ou ele vai encaminhar para uma equipe dele, se for uma editora maior, para fazer a pré-seleção desse livro. E eu participei de um curso de revisão e preparação de texto. E quem ministrava o curso era o Pedro Almeida, ele é editor-chefe da editora Faro, do Faro Editorial. E ele falou uma coisa que é muito interessante a gente saber, que quando o original chega na editora, principalmente as maiores, assim, médias para grandes, eles recebem muitos originais. Então, quando chega o original na mesa do editor, ele vai ler as primeiras páginas, tipo, 3 primeiras páginas. Se você não ganhou o seu leitor nessas 3 primeiras páginas, o seu original vai ser descartado. Eles não vão ler até o final. Então é por isso que você tem que escrever um primeiro capítulo perfeito. Você tem que entregar ali a sua obra no primeiro capítulo, preferencialmente nas 3 a 5 primeiras páginas. Porque quando é uma editora maior ou uma editora até média, assim, até, não sei se as pequenas têm esse volume de editais, de originais para avaliar, mas as médias e grandes, elas têm um volume muito grande de materiais para avaliar se eles vão publicar ou não. Então, eles leem as 3 primeiras páginas desse original, e ali nessas 3 primeiras páginas eles já sabem se eles vão dar uma chance para aquele livro ou se já vai descartar. E é descartado mesmo, gente. Joga numa bacia lá e depois destrói. Nunca mais eles vão olhar aquele livro. Então, é uma informação que eu queria compartilhar aqui, porque tem muita gente que às vezes manda e fica, nossa, mas eu queria um feedback, o que vocês acharam? Gente, não é todas as editoras que vão ler o seu livro até o final, né? Por isso que às vezes você não recebe o feedback, às vezes o autor fica com raiva, fica revoltado, mas ele não tem feedback porque ele não leu a sua obra, ele não chegou nem na metade, ele leu só as 3 primeiras páginas, não estava de acordo com o que ele queria publicar, com o que ele esperava, e seu livro foi descartado. Então, assim, o que as editoras fazem, algumas delas, não todas, é dar um feedback, assim, tipo de entrevista de emprego mesmo, você não passou no processo, né? Tipo, seu livro não foi aprovado. Mas, raramente, eu acho que uma editora que eu sei que dá feedback, mas você tem que pedir, é a Drago. A Drago Editorial, ela tem uma outra também, não sei se assina, que você tem que olhar lá, você tem que entrar no site, olhar lá, vai estar escrito em algum lugar no site, lá na página de recebimento de originais, se eles dão feedback ou não.
E se não tiver escrito nada é porque não dá feedback. E aí você pode perguntar, se você quiser, via e-mail ou pelo contato que tiver lá. Mas normalmente não dá o feedback justamente por isso, porque eles vão ler as 3 primeiras páginas, ganhou o leitor, tá envolvente, tá interessante, eu quero continuar lendo essa história até o final. Se não, é descartado na hora. Se sim, eles vão ler o livro de uma forma mais rápida ali, uma leitura dinâmica. Meu professor na faculdade falava isso, fazer uma leitura dinâmica, que quase você passa o olho assim pra ver o que tá falando no texto. Então, fazer aquela leitura dinâmica, legal. Gostou do livro, eles leem, aí que eles vão ler mesmo o livro, e aí eles vão retornar, responder pro escritor: ah, seu livro foi aprovado, aqui a gente quer publicar ele e tal. A forma de publicação vai ser assim. E aí no seu e-mail vai estar lá tudo que vai entrar na sua publicação do seu livro, né? Que aí é que entra a fase de aceitação, a terceira fase do processo, que é a aceitação do original. Tá, o que está incluído? Normalmente, as editoras incluem na publicação, todas elas, né? Assim, às vezes, tirando as editoras gráficas, tá? Editoras que tem esse processo de acompanhamento aí de todo o processo. Está incluído nesse pacote de serviços a revisão do texto, e essa revisão ela vai fazer uma correção ortográfica, que é corrigir o português mesmo, porque nem sempre o escritor ele é formado em letras, eu, por exemplo, não sou, então pode ser que no caso do meu texto tem muitos erros de português, normal. E até mesmo quem é formado às vezes deixa passar alguma coisa, então o revisor ele tem esse papel de ir lá, procurar os erros e consertar. E também ele vai consertar ali alguns erros de concordância no próprio texto mesmo e de enredo, porque você pode perder a concordância, né, a coerência, na verdade, ali no enredo do seu texto. Que é tipo, você falou no primeiro capítulo que tinha um personagem lá secundário ou terciário, um personagem lá que não é tão importante, mas que aparece lá no começo, fala que ele tem os olhos azuis, e aí de repente quando chega lá no 15º, no 20º capítulo, você fala que tem olhos verdes, acinzentados. Então o revisor ele faz esse papel também de procurar essas falhas no enredo. Não exatamente isso, né, gente, mas falhas no enredo, que tipo, você começa falando que a pessoa morava numa casa no campo e depois você fala que ele morava numa casa da roça, no subúrbio, ou sei lá, muda o contexto, muda alguma coisa que prejudica o enredo. E aí o revisor ele vai fazer esse processo também de procurar, nossa, você começou falando uma coisa e terminou falando outra, tem que consertar. E aí que começa o trabalho de publicação, que é a revisão do texto mesmo, de você ir lá, olhar, ver o que está funcionando. Olha, o revisor ele tem esse papel de falar, olha, esse seu capítulo aqui, ele tá muito grande, encurta ele, diminui, ó, você escreveu 5 capítulos aqui falando a mesma coisa toda hora, não precisa, ou sei lá, tem um capítulo inteiro que você pode cortar, ou você passou de um capítulo pro outro e esqueceu de falar alguma coisa, então escreve mais um capítulo. Então esse é o trabalho do revisor, que é falar assim, ó, precisa melhorar aqui, isso aqui tá demais, isso aqui tá de menos, não faz sentido, não dá pra entender o que você tá falando. E aí, até chegar nos ajustes finais do texto, que vai ser publicado. Então, você não termina de escrever o seu livro no momento que você envia ele para publicação. Depois que ele é aceito, você vai ter que trabalhar no seu texto de novo. Então, não se sinta ofendido, nem fica chateado porque de repente o revisor pediu para você mudar alguma coisa no seu texto, porque isso faz parte do processo. Às vezes você escreve uma coisa que na sua mente está muito clara, mas para quem vai ler não faz sentido, ou é uma coisa desnecessária. Então esse é o revisor na hora de fazer essa revisão do texto e ajustar ele para a publicação. Depois da revisão, o texto vai para a diagramação. O que o diagramador faz? Ele vai deixar o seu texto visualmente bonito, que é fonte, espaçamento, se você quiser colocar molduras, figuras,
desenhos, fotografias, dependendo do seu tipo de texto, né? Se for um livro didático também, né? Gráficos, tabelas, etc. Isso é o trabalho do diagramador. Colocar tudo dentro ali do livro de uma forma que fique muito bonita, atraente, na hora que o leitor pegar o livro e você, nossa, que da hora isso, que bonito, você, né? Essa coisa de você querer ter o livro pra você. Eu tô com um livro aqui, esse livro eu ganhei de aniversário esse ano, e ele tem uma diagramação que é bem simples, na verdade, mas que eu achei muito bonito, ó. Pra você colocar essas letras diferentes, você colocar esse espaçamento aqui, escolher a fonte. Esse livro é da Jane Austen. Faz parte também da diagramação essas contracapas, né? É uma capa que não tem nada, uma folha sem nada. Mas que às vezes tem alguns livros que aqui ele tem uma arte, ele tem um desenho. Eu não vou me lembrar agora qual dos livros que eu tenho que ele tem uma diagramação bem diferentona. Esse aqui é bem simples, bem normal. Eu tenho também aqui o do Senhor dos Anéis. Eu acho que não tá aqui o livro que eu tô pensando. Porque. Esse aqui. Que é da Pendragon. Eu acho que ele tem uma diagramação. Ele tem mesmo. Aqui, tá vendo? Ele pôs um desenho, a capa do livro. Aqui tem um desenho dentro do livro. Não é o diagramador que faz o desenho, gente. Ele coloca o desenho no livro, é diferente, tá? Então aí ele fez esse livro aqui, ele tem um sumário, né? Um negócio diferente. E ele tem alguns desenhos aqui no começo dos capítulos. Esses livros da Pendragon, quem faz a diagramação é o Rafael. E o Rafael sempre coloca alguma coisa no começo do capítulo. Esse livro, especificamente, ele tem uns desenhos entre um capítulo e outro. Esse desenho é do próprio autor, mas se você é um autor que é ilustrador também, você pode incluir suas ilustrações no seu livro. E é a função do diagramador pegar o seu desenho e colocar ele aqui no meio do texto, porque ele fez uma arte, que é a mesma arte que está no começo lá do capítulo, e colocou um desenho aqui no meio, e ficou super legal, bem diferente, que é uma coisa bonita de você olhar, né? Quem gosta de ficar admirando o livro, que nem eu, acha bonito, eu acho interessante, é uma coisa que agrega valor ao livro. Então, você vai fazer revisão, você vai fazer diagramação, capa. Eu não tenho muita certeza se a capa eles fazem antes ou depois da diagramação, ou se é um processo que eles fazem ao mesmo tempo. Depende do processo de cada editor e de cada autor, da equipe que está trabalhando ali junto. A capa, no caso, sempre tem uma pessoa específica para fazer a capa. Você pode, como escritor, escolher o seu ilustrador, a pessoa que vai fazer a sua capa. Eu tô falando ilustrador porque eu gosto de capa ilustrada, eu não gosto de capa com foto, mas se você gosta, você pode ir lá escolher a sua foto, escolher um fotógrafo, ou escolher um artista visual que vai fazer a capa com fotos. Eu não gosto muito da questão da foto, porque normalmente, quando a editora, principalmente as menores, quando vai fazer uma capa de foto, com fotografia, né? Eles usam um banco de imagens ou usam imagens que estão no domínio público. Às vezes, eu já vi caso de editora que pegou imagens com direitos autorais e fez capa de livro para vender. Isso é um crime, na verdade, né? É um crime contra os direitos autorais de quem detém os direitos daquela foto. Então, toma muito cuidado com isso. Se você vai publicar um livro e você quer um livro que tenha fotografia na capa, presta muita atenção se essas fotografias não têm direito autoral, porque você pode ser multado e a multa não é pequena, tá? É um valor bem alto com relação a esses direitos autorais. Então fuja eu fujo sempre da fotografia, porque a ilustração, quando o livro é ilustrado, o artista vai fazer a capa para o seu livro. Então aquela ilustração vai ser única do seu livro. A fotografia, ela geralmente tá num banco de fotografias, tem vários aí, vocês devem saber, vários bancos de fotografia aí que você pode ir lá, pagar uma mensalidade, utilizar, ou pagar por foto que você usa. Só que, na minha opinião, eu acho que não fica muito original, porque é praticamente impossível você pegar uma foto ali que ninguém nunca usou.
E você tem que ser muito criativo para poder pegar uma foto que várias pessoas já usaram e usar ela de uma forma diferente. Eu já vi 2 livros com a mesma capa, e eram livros de editoras diferentes e com temáticas diferentes, de autores diferentes. Eles tinham a mesma foto de capa. Então, você já perde um ponto aí. Então, você tem que participar desse processo também da escolha da capa. Não deixa a editora simplesmente entregar para você. Você fala, essa é a capa e pronto, acabou. Participa do processo, de todos os processos, na verdade, né? Tanto a revisão, a diagramação, e a capa também é um processo importante. Eu acho que é um dos mais importantes, porque a pessoa vai olhar a primeira capa do seu livro. Então, tem que ser uma capa original, tem que ser uma capa interessante, que seja única, que vai identificar o seu livro ali no meio de vários que vai ter na livraria, né? Se for um evento literário, então, muitos mais livros. Então, você tem que se destacar também. Então, prestar atenção na capa, quando você for fazer de fotografia e na parte da ilustração também. Você escolher ali um ilustrador que você se identifica, ou mesmo as editoras, elas normalmente têm ali alguns ilustradores que trabalham ou dentro da escritora mesmo, ou terceirizado, normalmente tem uma equipe para isso. Então, prestar também atenção nessa fase da escolha da capa. Depois que já está ali o livro revisado, diagramado, com a capa bonitinho, ele vai para a gráfica. E esse é o terror de todas as editoras, de todo mundo que já publicou alguma coisa impressa. O monstro da gráfica, que é uma questão muito crucial ali, porque é o que define as próximas etapas, né? Depois que o livro vai para a gráfica, a editora monta lá o pacotinho lá, o arquivo, né, do seu livro, manda para a gráfica, eles vão imprimir. Eles imprimem primeiro uma prova, que é uma prova de impressão. Se você vai fazer uma publicação independente, faça uma prova de impressão. Não manda imprimir 200 cópias de uma vez. Imprime aí você olha se ficou bom, e aí é isso que as editoras fazem. Imprime uma prova, a pessoa lá da editora, o funcionário, o editor, quem quer que seja, vai olhar, vai ver se saiu no tamanho certo, se as letras saíram ok, se o tamanho tá bom, se a cor das ilustrações ou da fotografia tá certa, se tiver partes coloridas dentro, se as cores estão certas, se a impressão não falhou e etc. Tem que ver se tá certinho. E aí, normalmente, essa prova também é enviada para o autor. Depende da editora. Normalmente, as editoras mandam primeiro, antes de mandar para a gráfica, mandam uma prova virtual, que é um arquivo digital da capa e um arquivo digital do seu livro diagramado, para você olhar e falar se tá tudo ok, se é daquele jeito mesmo que você quer, e depois eles mandam para a gráfica. Às vezes, eles mandam uma prova impressa, e isso vai depender do tamanho do editor e da forma que eles fazem a publicação. Da questão da distância também, porque a logística conta muito, então você tem que levar isso em consideração. A maioria das editoras estão todas em São Paulo em São Paulo e no Rio de Janeiro. No meu caso, eu estou aqui em Minas Gerais, então eu tenho que pensar nessa logística, né? Se eu quiser uma prova impressa, eu vou ter que esperar pelo menos em uma semana para essa prova chegar na minha casa e eu poder aprovar ela. E isso é tempo, e tempo a gente sabe que é dinheiro, e isso acaba estendendo o prazo da publicação do livro. E a gente tem que pensar nisso também, a questão dos prazos entre uma coisa e outra, né? Então, pode ser que você vai receber uma prova impressa para avaliar, ou pode ser que eles vão avaliar lá e te mandar essa prova virtual, né, digital, e você aprova também. Então, impressão aí aprovada. Na produção aí dos livros, tá, depois que já foram aprovados, aí manda imprimir lá 50, 300, 1000 cópias ali do seu livro, dependendo da tiragem, que é uma coisa que você já decidiu com a editora lá no processo de aceitação, tá? E aí imprime todos os livros, e aí aqui a gente faz também a questão dos marcadores. A maioria das editoras já faz a impressão dos marcadores junto com os livros, que sai aquela arte da capa, normalmente só com verso em branco.
Se você quiser marcadores diferentes, você vai ter que negociar isso com a sua editora. Mas a maioria delas já faz, faz parte ali do pacote a questão dos marcadores, que também é uma forma da própria editora divulgar o seu livro. E aí é que a gente volta naquela questão na hora de você escolher a editora, né? Ela vai fazer todo esse processo aí de divulgar e etc. Então, às vezes já sai o livro ali já com o marcador da gráfica. Depois a gente entra na parte que é a mais difícil para os escritores, né? Que é a questão da divulgação. E você pode divulgar o seu livro de diversas formas. São várias ferramentas que a gente tem, são várias estratégias que você pode usar para poder divulgar o seu livro. As mais comuns aqui que eu tenho conhecimento são as redes sociais, principalmente, porque é de graça e se você souber usar, você consegue aí fazer uma boa divulgação. Parcerias com booktubers, com outros canais de divulgação. Os eventos, né, as feiras literárias e eventos de cultura pop também, no caso da literatura fantástica, a gente pode também entrar nesses eventos de cultura pop, de eventos geeks e etc, que a gente consegue também fazer uma boa divulgação, não é só nas feiras literárias que a gente divulga o nosso livro, a gente pode ir nos eventos que tem a ver com a temática do nosso livro e vender ele ali também, né? Então, participar de eventos e de feiras. E também tem também o coquetel de lançamento do seu livro, que é uma coisa que você pode ou não fazer. Eu fiz no meu primeiro livro e eu gostei do resultado, foi muito legal, tanto a experiência do evento quanto a questão da divulgação. E aí é uma coisa que você tem que planejar também e tem que reservar ali uma parte do seu orçamento para o coquetel de lançamento, ou só o lançamento, se você não for fazer um coquetel, você for fazer uma coisa menor e mais simples. E você pode também divulgar seus livros em palestras, são coisas que muitos escritores fazem. Hoje em dia eu não diria tanto palestras, mas a questão do vídeo, né? Essa coisa de a gente fazer vídeo que é mais fácil, que é uma forma de palestra também, mas que às vezes é mais fácil do que você ir num lugar dar uma palestra. Mas dependendo da temática do seu livro, um livro mais didático ou com uma temática mais específica, você consegue dar palestras em escolas, faculdades, em alguns ambientes profissionais também. Então é uma forma muito boa de divulgação, principalmente para quem escreve não ficção ou ficção que tem ali alguma história de vida, algum ensinamento. Próxima fase é a venda e a distribuição propriamente dita. E aí a gente tem a questão de onde você vai vender, de como você vai vender e como você vai distribuir esse livro. Essa forma de venda e distribuição está muito facilitada, porque a gente pode disponibilizar o livro em várias plataformas online. E essas plataformas elas têm a vantagem de ser sob demanda, então você não precisa ter 1000 livros em estoque para poder colocar elas na plataforma, pode colocar elas sob demanda e você vai imprimindo conforme vai tendo a demanda. E a forma de distribuição é mais facilitada também, porque você pode usar ali a distribuição das próprias plataformas, que hoje a gente tem no Mercado Pago, a gente tem na Amazon, a Americanas eu acho que tem também, uma forma própria de envio dos materiais ali, que ele é seguro, ele tem toda a questão do rastreamento, você pode pagar ali um seguro para questão de perdas, etc. Mas, de forma geral, é muito seguro e é muito eficiente. E, por fim, a última fase, que o processo de publicação não termina na venda, ele vai terminar nas avaliações dos seus leitores, exatamente. A última fase é a avaliação e a opinião, e ela pode vir aí na forma de um feedback por mensagem ali nas redes sociais. Ela pode vir na forma de avaliação mesmo, se você vendeu pelas plataformas digitais. Tem lá na Amazon, estrelinha, gente. Pede para os seus leitores, quem já leu, quem comprou ali, sua família, etc. Entra lá, põe estrelinha, deixa um comentário, porque isso ajuda o seu livro a ser vendido. Depois que você vendeu o seu livro, você continua vendendo ele através das avaliações. E ela pode vir também através das resenhas.
que a pessoa comprou o livro, ou até mesmo fez uma parceria com você ali, e ela vai fazer uma resenha, que é uma coisa que eu faço muito aqui, faz a resenha, essa resenha vai gerar ali uma expectativa, vai gerar mais público para o seu livro, né? Porque as pessoas vão ver a resenha e vão se interessar, vão achar legal e vão comprar seu livro. Então, volta no ciclo de venda, avaliação, venda, avaliação. E é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas comprem, deixem avaliação, deixem muitas estrelinhas lá, 5 estrelas todo mundo, para outras pessoas verem que seu livro está sendo bem avaliado, irem lá e comprarem também. Então, essas são as 9 fases do processo de publicação. Eu vou entrar em alguns detalhes aqui em algumas dessas fases, mas basicamente é isso. Eu espero que tenha ajudado alguém aí que esteja entrando nesse processo de publicação. Deixa o joinha aqui no vídeo, avalia meu vídeo aqui para ele poder gerar mais conteúdo para vocês. E eu vou voltar com mais um vídeo aqui falando mais especificamente sobre algumas fases desse processo.